Irmãos e irmãs, celebramos o 15º domingo do tempo comum. O Senhor nos chama e o Senhor nos envia. Somos uma escolha de Deus, nos ensina hoje o profeta Amós na primeira leitura, pois o Senhor o envia a profetizar numa terra que não era dele e num lugar onde não aceitavam a sua profecia. No entanto, que o sacerdote do lugar onde ele estava disse: profeta, sai daqui, vai ganhar o teu pão em outro lugar. E ele disse: mas eu não posso, porque Deus me enviou aqui. É aqui que eu devo profetizar. Ou seja, é uma escolha de Deus. Deus nos escolhe, Deus nos chama e Deus nos dá uma missão, como deu a Amós, como deu aos 12 apóstolos no Evangelho que nós ouvimos hoje. Chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Os apóstolos se tornam missionários e vão, em nome de Jesus, realizar aquilo que Jesus mesmo estava realizando nos lugares por onde ele passava. Ou seja, Jesus dá toda a capacidade, e o Evangelho de hoje nos dá essa palavra, poder. Dando-lhes poder. É a única vez que nós ouvimos sair esta palavra como uma ação de Jesus, Jesus dando isso a alguém, o poder. E o poder é sobre os espíritos impuros. Queridos filhos, a palavra de Deus hoje, ela quer falar conosco sobre a missão que o Senhor também nos confiou, porque eu e você também fomos escolhidos, chamados por Deus e também enviados por Deus. Nós estamos neste mundo com um propósito, com uma missão, e uma missão que precisa ser bem executada. São Paulo, na segunda leitura, ele nos fala que em Cristo nós recebemos tudo o que precisamos. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude da nossa união com Cristo no céu. Depois ele vai dizer: por Cristo nós tivemos os nossos pecados perdoados, para o louvor da sua glória ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, nos deu uma vocação para sermos santos segundo a sua vontade. Ou seja, tudo que nós precisamos para desempenhar bem a nossa missão, Deus nos dá, nos capacita. Então ele nos chama segundo a sua vontade, nos dá toda a capacidade segundo a sua bondade e nos envia para fazermos a diferença nesse mundo. E aí entra tudo aquilo que a palavra de Deus quer falar comigo e com você hoje, sobre a missão que nós temos nesse mundo. A primeira e grande missão que nós todos temos em comum é a nossa vocação à santidade. O que o Senhor nos deu isso como vocação, né? Pois Ele nos predestinou para sermos santos conforme a sua vontade. Nós temos este destino comum. Todos nós queremos chegar no mesmo lugar, o céu. E entra no céu quem? Quem é santo. Tudo o que Ele nos dá com um propósito: a nossa união com Cristo no céu. Então, quando nós formos fazer as coisas, é importante a gente se perguntar: aquilo que eu estou fazendo agora, neste momento, do jeito que eu estou fazendo, da maneira como eu estou vivendo, isso favorece a minha união com Cristo no céu? Isso me ajuda a me unir a Cristo no céu, conforme é o desejo de Deus? Porque se não favorece, significa que eu não posso fazer. Se não favorece a minha união com Cristo no céu, significa que são coisas que eu devo me afastar.
Mas aí, pensemos na missão que o Senhor nos concede. A primeira é sermos santos. E depois, de forma específica, nós temos as outras. Eu, por exemplo, fui chamado para ser sacerdote, para ser padre. E essa é a minha missão. Essa é a minha missão. E eu não posso colocar nada à frente disso ou acima disso. Quando padre na outra paróquia, eu assumi por um período de tempo a administração de um hospital. Durante alguns anos eu fiquei à frente da administração de um hospital. Mas o tempo todo eu dizia para aqueles que estavam comigo: isso aqui tem que se tornar o meu hobby, porque a minha missão é ser padre. Eu não posso ficar o tempo todo aqui e eu não posso fazer disso aqui o tudo da minha vida, porque eu escolhi e o Senhor me chamou para o sacerdócio. E a minha primeira missão é essa. O que sobra do meu tempo, aí eu dedicava a essa causa. Mas nós temos uma missão primária. A minha é ser padre. A sua é ser esposo, ser esposa, vocês que são casados. Isso é uma missão, isso é uma vocação. O Senhor os escolheu, o Senhor chamou e o Senhor deu um mandato, que é fazer a diferença no mundo. É executar aquilo que o Senhor nos pede com maestria, magnanimidade, uma virtude que nós precisamos buscar sempre, fazer de forma magnânima tudo aquilo que executamos, tudo aquilo que fazemos. Então é ser esposo, ser esposa, mas ser o melhor. Ser o melhor. E não adianta dizer assim: mas eu sou, padre, o melhor marido que a minha mulher tem. Claro, você é o único e só pode ser você mesmo. Mas não pode ser o melhor marido que a sua mulher tem. Você tem que ser o melhor de todos os maridos que existem no mundo. E você tem que ser a melhor esposa de todas as esposas que existem no mundo. Porque essa é a sua missão. Para isso o Senhor te chamou. E capacidade Ele te dá. E tudo aquilo que você precisa para exercer isso, o Senhor te concede. Por isso é importante nos perguntarmos hoje: eu estou fazendo aquilo que tenho que fazer? Eu estou cumprindo bem com a missão que eu tenho neste mundo, no hoje e no agora da minha vida? Então você que é casado, você que é casada, se pergunte: eu estou sendo um bom esposo? Eu estou sendo uma boa esposa? Estou dando conta do recado desta missão tão importante que o Senhor nos deu? Estou cumprindo com o meu papel de esposo e de esposa? Aqueles que têm filhos, a missão da paternidade, da maternidade, quão grandiosa é. Estou cumprindo bem o meu papel de pai, meu papel de mãe? Estou dando conta do recado? Porque não é fácil, não. Ou estou terceirizando o serviço? Deixo para a escola, deixo para a avó, deixo para a tia, deixo para a babá. Isso não é obrigação deles não, viu? E nem eles têm a missão de fazer isso. A missão é do pai e da mãe. E é intransferível. Deus não deu a autoridade para ninguém transferir essa missão para outro. É sua, somente sua. Seu filho e sua filha é uma missão que Deus te confiou. Como é que eu estou cumprindo com a minha missão? E volto a dizer, de forma magnânima, porque é isso que transforma o mundo, é isso que muda a sociedade, é isso que transforma as realidades em que nós estamos. Porque, olhando nessa realidade familiar, eu dizia isso na missa hoje pela manhã já, né?
Porque o mundo percebe quando você está cumprindo bem a sua missão. Pega lá na escola onde seus filhos estudam, e aí você cumpre de forma exemplar a missão que você tem de ser pai e de ser mãe, e educa bem seus filhos. Ensina a eles aquelas palavrinhas mágicas, né? Por favor, me desculpe, muito obrigado, que o Papa Francisco sempre lembra, né? E aí o seu filho lá na escola, ele põe em prática isso. Pede por favor, pede desculpa quando erra, agradece quando alguém faz alguma coisa. Não sei se vocês sabem, mas na sala dos professores, na hora do intervalo, eles comentam isso. Você viu que criança bem educada? Fazia tempo que eles não achavam assim. Pede desculpa, fala por favor, agradece por tudo. Os professores comentam, viu? Comentam, porque também o contrário eles comentam também. Ai, meu Deus do céu, não? Aquela pestinha vai estudar aqui agora, né? Quando eles falam isso, é de você que eles estão falando. É da sua missão que eles estão falando. É daquilo que você faz que eles estão dizendo. Porque o que o seu filho, ele faz lá, é dentro de casa que ele aprende. É dentro de casa. E essa missão é sua. É a mesma coisa aqui. O que vocês fazem aqui, quem ensina sou eu. Com o tempo vocês vão aprender com o padre, mas eu sou meio ciumentão. Eu não gosto de ficar trazendo padre de fora para rezar a missa na minha paróquia. Você não ensina umas coisas que depois eu tenho que ficar desensinando. Fica dando umas bardas, umas manias que eu não gosto. Filho meu, quem tem que educar sou eu. É minha missão. É de mim que Deus vai cobrar depois. Vou chegar lá no céu, Deus vai falar que vocês fizeram um monte de coisa errada aqui. É a minha orelha que Ele vai puxar. Disso depende a minha união com Cristo no céu. E a sua também. Tem uma outra missão. Vida profissional. A sua vida profissional é uma missão que você tem nesse mundo. O seu trabalho, o lugar onde você frequenta todos os dias, seja você o patrão, ou seja você o funcionário, seja você aquele que dá ordem, ou seja você aquele que cumpre as ordens, é uma missão. E como é que eu faço? Como é que eu tenho vivido essa missão na minha vida profissional? Chego no horário todos os dias? Trabalho todo o tempo que tenho que trabalhar ou fico enrolando, empurrando, matando o tempo? Uso com responsabilidade o tempo do trabalho que tenho, o material que me é colocado para exercer a minha profissão, eu uso com responsabilidade ou desperdiço material, por exemplo? Está cumprindo mal a missão. Está cumprindo mal. Porque é algo que Deus te deu. Ai, padre, mas é que o senhor fala desse jeito, que o senhor não conhece a empresa que eu trabalho. Não conheço mesmo. Mas eu conheço você. E as pessoas também te conhecem. Aí você chega num ambiente onde todo mundo faz tudo mais ou menos pela metade, né? Mas você chega e você está lá no horário todos os dias, sai para almoçar no horário e volta no horário, cumpre até o último minuto de trabalho lá na empresa. Os seus colegas vão começar a te crucificar com a língua. Ai, Zé Caxias. Ai, não, por que tem... Meu filho, minha filha, entenda uma coisa, isso se chama testemunho. Se as pessoas te criticam porque você é honesto, isso é elogio, tá? Quando as pessoas criticam você pelo certo que você faz, agradeça a Deus por isso e continue fazendo, porque isso se torna
modelo, testemunho para os outros. Os outros precisam aprender e têm que aprender com quem faz bem feito. E isso é muito bom quando quem faz bem feito lá naquele ambiente são pessoas que sentam nesses bancos, porque quer dizer que o que nós estamos vivendo aqui está surgindo efeito lá. Eu sei que vocês estão de férias, mas crianças e jovens e adolescentes, o estudo também é uma missão. E como é que você executa a sua missão de estudante? Estuda de verdade? Chega na sala de aula, presta atenção na aula? Ou mata a aula, fica mexendo no celular na escola? Estuda na hora da prova? São José Maria diz assim, que para quem é estudante, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Para o estudante, a hora que ele está estudando é como se ele estivesse rezando. Quando vai fazer trabalho, estuda para fazer trabalho ou pega pronto da internet? É um estudante mais ou menos. Porque estudante mais ou menos vai ser um profissional mais ou menos. Já imaginou um estudante de medicina que estuda mais ou menos? E aí ele vai se tornar um médico mais ou menos? E aí você vai consultar-se com ele, ele vai te dar um diagnóstico mais ou menos? E aí você precisa de uma cirurgia, ele vai fazer uma cirurgia mais ou menos em você? Tudo começou como? Sendo um estudante que não cumpria bem a sua missão de estudar. É simples. Deus nos confiou grandes coisas, e a única coisa que Ele quer de nós é que nós saibamos dar conta daquilo que Ele nos confiou. Queridos filhos, os discípulos ouviram a ordem de Jesus e partiram e realizaram coisas maravilhosas. Semana que vem nós vamos ouvir, eles voltaram contando tudo para Jesus, porque foi maravilhoso o que eles fizeram. Colocaram em prática tudo aquilo que Jesus pediu. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia de hoje, pensemos por um instante na nossa vida, o quanto Deus tem nos dado, quanta coisa o Senhor tem feito na nossa vida, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, quantas graças eu e você temos experimentado todos os dias. Quanta bondade de Deus, quanto carinho de Deus conosco. E Ele faz isso por quê? Para nos encher da sua graça, e na nossa missão nós também oferecemos estas graças naquilo que fazemos. Deus nos cumula de bênçãos para que o nosso trabalho, a nossa família, o nosso lazer, tudo aquilo que fazemos também sejam coisas abençoadas. Deus nos dá tudo aquilo de que precisamos para que na hora de colocarmos em prática não nos falte absolutamente nada. Que esta palavra que nós estamos celebrando hoje, ao vermos um profeta Amós, ao vermos um apóstolo São Paulo, ao vermos os 12 enviados na missão, que nós possamos também ter consciência, neste mundo eu estou por ordem de Deus, e para fazer aquilo que Ele me pede, que Ele nos dê a graça e todas as capacidades para fazermos e fazermos bem tudo aquilo que Ele nos deu a realizar nesse mundo. Louvado seja